Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar e aprender mais sobre elementos naturais da paisagem de Manaus. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para compreender sobre as primeiras formas de representação da paisagem, os principais elementos que compõem uma paisagem natural e também as paisagens naturais de Manaus. Muito bem, dedicado aluno! Você já sabe que a geografia nos ajuda a reconhecer as constantes transformações que o espaço habitável sofre ao longo do tempo e a partir do trabalho humano. Mas, para entender melhor como esse conteúdo de hoje está presente em nosso dia a dia, vamos ler uma reportagem juntos. Venham comigo! Para isso, você deverá ler comigo a notícia do jornal O Território Geográfico. Este é o jornal pedagógico de geografia daqui do CENTEDES Manaus. Vamos ler juntos. Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos começar pelo título. Amazônia. Conheça os hotéis de selva no Brasil que despertam os seus sentidos, aliando sossego e liberdade às paisagens naturais. Pausa aí. Sim, após que você já ouviu falar que existem hotéis em Manaus que ficam isolados e distantes da cidade, na margem de rios, cercado pela floresta. Vamos continuar lendo. Agora o subtítulo. A melhor forma de conhecer a floresta amazônica e suas paisagens naturais é dormir e acordar em um dos hotéis de selva que existem no Brasil. Isto é possível não muito longe de Manaus, capital do Amazonas, pois lá você estará cercado por elementos da paisagem natural, como igarapés, ou em meio às árvores de até 30 metros de altura. A contemplação da paisagem natural é muito valorizada atualmente em alguns países, como já começamos a observar em aulas anteriores. O uso do termo paisagem, como você observou na notícia, já é usado há bastante tempo. Muito bem. Iremos continuar pensando sobre a paisagem nos próximos minutos. Paisagem. Primeiros registros. Os primeiros registros de uma paisagem ocorreram nas pinturas que retratavam com atenção a paisagem por onde passavam. Eram como uma fotografia que tiramos hoje da paisagem de qualquer celular, por exemplo. O espaço geográfico é o resultado de complexas relações entre o trabalho humano e a paisagem. Quando usamos a palavra paisagem de forma livre, o que nos vem à cabeça é tudo aquilo que nossos olhos enxergam. Mas, e paisagem geográfica? Calma, falaremos com detalhes sobre esse conceito a seguir. Paisagem geográfica, características. Quando falamos de paisagem como uma abordagem geográfica, é acrescido um significado mais abrangente. Portanto, a paisagem geográfica deve ser entendida como o conjunto de elementos no espaço que conseguimos observar e interpretar, como em uma fotografia. Embora, para os observadores, a paisagem representa o presente, ela se transforma no tempo, podendo conter elementos modernos e antigos, onde o passado e o presente coexistem. Muito bem, dedicado aluno. Agora que entendemos como a geografia pensa sobre a paisagem, iremos refletir melhor sobre como podemos interpretá-la. Sim, duas pessoas poderiam observar um mesmo espaço e descrever a paisagem de formas diferentes. A paisagem não é igual para todos. Certamente, a percepção do lugar muda quando é observado por uma outra pessoa. Para melhor interpretarmos as paisagens, podemos dividi-las em dois grupos. As paisagens naturais, que foram modificadas apenas pela força da natureza, e as paisagens culturais,
ou humanizadas, que foram transformadas pela sociedade a partir do trabalho humano. Portanto, chegamos no principal objetivo da nossa aula de hoje. Iremos falar agora sobre as paisagens naturais. Paisagens naturais, características. Portanto, as paisagens naturais são aquelas paisagens que possuem, em sua maioria, elementos naturais no espaço que conseguimos observar e interpretar, como em uma fotografia de um rio, por exemplo. Mas existem fenômenos de origem natural que podem se transformar e, ao mesmo tempo, interferir na paisagem natural ao longo do tempo. Podemos notar que os terremotos, os vulcões, as grandes tempestades, as ondas do mar, os deslizamentos de terra em montanhas e os furacões são alguns exemplos de fenômenos modificadores da paisagem natural. Muito bem, dedicado aluno, devemos agora observar quais são os principais elementos que podemos observar nas paisagens naturais. Isso será importante para refletir melhor sobre como podemos interpretá-la. Sim, você conhecerá bem algum desses elementos, pois Manaus ainda contém alguns deles. Vamos lá? Paisagens naturais. Principais elementos que compõem a paisagem natural. Iremos observar agora os principais elementos que compõem a paisagem natural, isto é, a natureza sem a relativa transformação humana aparente. Vamos conversar pela vegetação natural. São as coberturas vegetais naturais encontradas na superfície terrestre, em ambientes naturais. E é claro que uma das mais importantes das formações vegetais é a formação de floresta nativa, como a nossa floresta amazônica, é claro. São também elementos as formas de relevo que se estendem ao longo do território brasileiro, como montanhas, planaltos e planícies. Os vulcões, apesar de não existirem atividade vulcânica no território brasileiro, também são elementos constituintes da paisagem em outras regiões do mundo. As formações naturais de grutas ou cavernas compõem uma paisagem específica. Podemos observá-las pertinho de Manaus, no município de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas, é claro. Uma caverna muito famosa, chamada de Caverna do Maruaga. Não menos importante, os cursos d'água também são elementos naturais, como nascentes, igarapés, rios e lagos, como o nosso imponente Rio Negro e seus afluentes. Finalmente, os grandes e imponentes componentes da paisagem litorânea são praias, baías, ilhas, mares e oceanos, é claro. Mas é claro que nos grandes centros urbanos existe um limite para a existência de tantos elementos naturais, ou mesmo estão limitados a determinadas regiões do planeta. Podemos considerar que nos grandes centros urbanos estão elementos criados de forma artificial no espaço habitado. Mas calma, iremos destacar estes elementos em nossa próxima aula. Vamos observar agora algumas paisagens naturais aqui de Manaus e da região. Paisagens naturais de Manaus. Paisagens naturais de Manaus. Vamos observar agora uma foto tirada no dia 1º/8/2019, do entardecer de Manaus, estando certo que já tenha observado antes. É a visão da margem direita do Rio Negro, observado do mirante da orla da Ponta Negra, em Manaus, estado do Amazonas, é claro. Note que os principais elementos da paisagem são o Rio Negro e a floresta amazônica. E temos ainda a formação de nuvens e o sol, é claro. Portanto, os elementos naturais são predominantes, formando uma paisagem natural. Paisagens naturais na região.
Presidente Figueiredo, estado do Amazonas. Essa imagem é a da caverna Maruaga, em Presidente Figueiredo. Essa caverna foi cenário da gravação de um dos clipes da cantora Anitta, no ano de 2017. Paisagens naturais na região, município de Novo Airão, estado do Amazonas. Observem o vídeo. Ele foi gravado no dia 17/2 de 2019, em uma região próxima de Manaus. Ela é conhecida como Anavilhanas. Esse vídeo nos permite observar uma paisagem natural que provavelmente é muito similar à que já foi Manaus no passado. Note como a natureza está bem preservada, inclusive a margem dos rios. Já sabemos, portanto, que uma das primeiras ações humanas de interferência do ambiente natural é o desmatamento. Muito bem, quando observamos algumas paisagens bem específicas no Brasil, é possível interpretar que no campo ou áreas rurais existem uma certa harmonia entre o ambiente natural e as ações de interferência humana. Vamos descobrir comigo. Paisagens naturais, comunidades ribeirinhas. As comunidades ribeirinhas podem apresentar conjuntos de elementos naturais predominantes. A natureza está em destaque na margem do Rio Negro, apesar de observarmos um flutuante. A força da natureza é mais intensa que nos centros urbanos, necessitando que as populações ribeirinhas interpretem a paisagem natural e seus fenômenos. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito com o assunto de hoje. Pode ficar à vontade para rever os vídeos quantas vezes surgir dúvidas. Mas continue comigo, pois agora já estamos preparados para avançar. Iremos exercitar agora o nosso conhecimento, porque chegou a hora da atividade. Atividade 1. A melhor forma de interpretarmos a paisagem é compreender quais são os seus principais elementos. Marque a única alternativa que não deve ser considerada um elemento da paisagem natural. Temos a alternativa A, montanhas. Temos a alternativa B, florestas nativas. Alternativa C, praias. Alternativa D, pontes. Vamos lá, alguns segundinhos. Muito bem. Vamos para a alternativa correta. Exatamente, letra D, pontes. Apenas essa não deve ser considerada um elemento da paisagem natural. Vamos para a atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras são municípios, centrais, naturais, território. Muito bem. Vamos ler o texto para a nossa melhor compreensão do encaixe das palavras. Vamos lá. Em áreas mais afastadas das regiões espaço da cidade de Manaus ou em espaço próximos, é possível observar paisagens espaço muito similares a que Manaus possuía em todo o seu espaço, como no passado. Muito bem. Vamos agora ler o texto e encaixar corretamente as palavras. Vamos lá. Em áreas mais afastadas das regiões centrais da cidade de Manaus ou em municípios próximos, é possível observar paisagens naturais muito similares às que Manaus possuía em todo o seu território, como no passado. Muito bem, tenho certeza que você acertou. Atividade 3.
Paisagens naturais são aquelas que possuem, em sua maioria, elementos naturais no espaço. Cite um elemento natural que compõe as paisagens naturais litorâneas. Vamos para as alternativas. Começamos com a letra A, montanhas. Letra B, florestas nativas. Letra C, praias. Letra D, pontes. Muito bem, alguns segundinhos para sua resposta. Vamos para a resposta correta. Muito bem, letra C, praias, é claro. Parabéns, tenho certeza que você acertou. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje você aprendeu que a contemplação da paisagem natural é valorizada em muitos países, assim como o Brasil, que teve a apreciação da cantora carioca Anitta em uma das paisagens naturais aqui da região. Vimos também que a paisagem natural possui, em sua maioria, elementos naturais no espaço que conseguimos observar e interpretar. Isto é, a natureza sem a transformação humana aparente. Foi possível também observar que os principais elementos que compõem a paisagem natural são a vegetação natural e florestas nativas, montanhas, planaltos e planícies, os vulcões, grutas ou cavernas, nascentes, igarapés, rios e lagos, praias, baías, ilhas, mares e oceanos. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!